Bom, aí aqui tem uma observação, em 1770, bom, depois do chá, né, da lei do chá, que era em 1773, teve 2 congressos na Filadélfia. O primeiro congresso em 1774 e o segundo congresso em 1776. O que eram esses congressos, tá? Eram para juntar os colonos, para ter a mesma opinião, né? Para provar, era tipo de um congresso. Eles estavam começando a se organizar, tá? Para uma futura independência. E aí acontece, em 1776, os representantes das colônias norte-americanas, de todas as colônias, sul e norte, exigiram o fim dessas leis intoleráveis. Mas a Inglaterra negou, falou: não, a lei é lei, eu que mando em vocês, eu sou a pátria mãe, eu que mando em vocês. O clima de tensão aumentou e no dia 4 de julho de 1776, guarda essa data. Até hoje nos Estados Unidos, dia 4 de julho é que nem o nosso 7 de setembro, mas lá é uma festa enorme. 4 de julho de 1776, representantes dos colonos, Thomas Jefferson foi um representante muito importante, aprovaram a Declaração de Independência, proclamando a fundação dos Estados Unidos da América. Então, essa declaração de independência era uma carta que foi feita por todos esses representantes ao longo desses congressos de 74, de 76. O Thomas Jefferson era um personagem muito importante, ele é chamado de pai da nação, porque ele ajudou a organizar, ele representava parte dessas colônias, né? E finalmente fundou os Estados Unidos da América. Eles foram muito influenciados por ideias iluministas. Lembra lá do iluminismo, que era o liberalismo econômico, liberdade de expressão, república, federação, que era tudo contra a antiga monarquia, né, ao absolutismo. Lembra o rei absoluto lá, o Luís XIV, o rei Sol, né, de Versalhes. Então, o iluminismo veio com toda essa outra proposta. Então, os colonos também lá dos Estados Unidos, das 13 colônias, também, juntamente com a Europa, né, queriam acabar com esse antigo regime de monarquia e proclamaram a sua independência. Então, eles não dependiam mais da Inglaterra. Só que a Inglaterra não aceitou e teve uma guerra durante 5 anos, tá? Foi a chamada Guerra da Independência. Ela foi de 1776 a 1781. Ela durou 5 anos, porque a Inglaterra lá em 1776 não aceitou essa independência, essa declaração de independência dos Estados Unidos, tá? No início, a Inglaterra teve várias vitórias, tá? Mas em 1777, a França, que era inimiga da Inglaterra, lembra lá na Guerra dos 100 Anos, que ela era inimiga dos 100 anos, não, dos 7 anos, que ela era inimiga da Inglaterra? A França apoiou os Estados Unidos, enviou mais de 6.000 soldados, e a Espanha também ajudou os americanos, enviando soldados e dinheiro. Então, em 1781, os americanos cercam e derrotam os ingleses. Então, a Guerra da Independência Americana, ela vai de 1776 a 1781, dura 5 anos, tá? As colônias, né, os Estados Unidos contra a Inglaterra. A França ajuda os Estados Unidos e a Espanha ajuda os Estados Unidos, enviando soldados, alimentos, dinheiro, essas coisas, para financiar a guerra. No começo, a Inglaterra tem algumas vitórias de algumas batalhas, foram várias batalhas, né? Mas em 1781 os Estados Unidos ganham e finalmente só em 1783, através do Tratado de Paris, que é um acordo que foi feito em Paris, a Inglaterra reconhece a independência americana. Então, em 1783 acontece o Tratado de Paris. O que é esse Tratado de Paris? É o reconhecimento da Inglaterra
reconhecendo a independência americana, tá? Bom, em 1787 foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos da América. O que é Constituição? É o conjunto de leis, as regras para aquele país dar certo, né? Essas regras, essa Constituição de 1787, ela tá até hoje, ela tá em vigor até hoje nos Estados Unidos. Ela foi modificada com algumas emendas. O que é emenda? São algumas leis que são colocadas e aprovadas dentro dessa Constituição toda, tá? Mas ela tá em vigor até hoje. Essa Constituição, ela estabeleceu o sistema de governo republicano. É uma república, como o Brasil, é uma república. Essa república, ela é dividida em 3 poderes. Então, a República Americana é dividida em 3 poderes, igualzinho aqui no Brasil. Legislativo, executivo e judiciário, tá? Você já estudou isso em geografia. O legislativo é o que elabora as leis. Ela é formado pelo Congresso. Quem é o Congresso? É o Senado e a Câmara dos Representantes ou dos Deputados. Então, o Senado e a Câmara dos Deputados é formado o Congresso, que é o legislativo, quem elabora as leis. O Executivo é chefiado pelo presidente da República e ele tem um mandato de 4 anos. E o Judiciário é comandado pela Suprema Corte e são os juízes, né? Os que vão julgar. Então, o Legislativo legisla, ele formula as leis, o Executivo executa as leis e o Judiciário julga se tiver alguém fazendo alguma coisa contra essa lei, né? Fazendo alguma coisa ao contrário dessa lei. Bom, George Washington foi o primeiro presidente americano em 1789. Ele era um republicano, tá? Fala-se muito dos pais da nação dos Estados Unidos. George Washington, que foi o primeiro presidente americano, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson. Todos esses foram colonos muito ativos na proclamação da República, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá? Thomas Jefferson era republicano, ele defendia um governo central, tá? Fraco, um governo central fraco e grande autonomia dos estados. Essa é a grande diferença do Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, cada estado tem uma lei, cada estado tem uma autonomia. Isso lá na independência deles até hoje. O poder central, ele é mais fraco. Diferente daqui, que aqui os estados não têm tanta autonomia. Quem tem autonomia é a presidência, o governo federal, né? Então, nos Estados Unidos, através do Thomas Jefferson, que foi implantado esse sistema republicano, ele defendia mais esse governo central enfraquecido, mas os estados fortes, tá? E tinha também um tal de Alexander Hamilton, que ele era federalista e ele defendia exatamente ao contrário, como aqui no Brasil, o estado central mais forte e os estados, o central mais forte e os estados, cada estado menos autonomia, muito limitado, mas ele não venceu. Quem venceu foi o republicano. Então, até hoje, os Estados Unidos é uma federação republicana, tá? Então, venceu o sistema político de Thomas Jefferson, que é o republicano, até hoje praticado nos Estados Unidos.